Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, gente, esse daqui vai ser o primeiro vídeo do meu canal. Eu tô gravando com a minha câmera frontal do meu Samsung. Então, assim, gente, eu não vou tirar meu óculos, ficar reflexo, gente. Eu não vou tirar meu óculos, porque senão eu não me enxergo. E, gente, eu sei que não vai ficar das melhores qualidades, mas vai ficar das melhores informações que hoje eu resolvi gravar esse vídeo aqui pra vocês, contando como foi meu primeiro semestre de engenharia elétrica, gente. Sim, gente, estou cursando engenharia elétrica. E eu quis gravar esse vídeo porque eu sei que muita gente tem vontade de cursar, ou não vontade de cursar, mas às vezes a pessoa tá perdida e não sabe qual faculdade escolher, e aí às vezes a gente não encontra muita informação, tipo, real de alguém que cursa, sabe? Então eu vim aqui dar o meu testemunho do primeiro semestre de engenharia, como que foi. E se vocês tiverem alguma dúvida que eu não respondi, gente, pode me mandar mensagem aqui nos comentários que eu vou responder sim, porque eu tenho nada pra fazer na minha vida. Mentira, gente, que eu sou CLT, mas eu irei responder, gente. Desculpa de verdade por esse reflexo no meu óculos. Eu sei que deve ficar horrível pra olhar, pra enxergar. Mas eu preciso me enxergar, né, gente? Que eu vou ficar olhando para a câmera e para mim também. Bom, gente, eu resolvi fazer esse vídeo enquanto eu finalizo esse cabelo, gente. Porque eu irei finalizar meu cabelo e irei abrir os produtos da Princípio que chegou, então... Enquanto eu vou falando, gente, que vai ser um sincerão, não tem roteiro esse vídeo, por mais que é a quarta vez que eu gravo o vídeo, mas, tipo, não tem roteiro, assim, eu só vou abrir e vou ir falando mesmo que eu achei. Oxi, vou conversar com vocês sobre realmente o que eu achei. Bom, gente, vamos lá. Primeiramente, eu quero deixar claro aqui que não pense que, ela tá falando essas coisas, mas ela é nerdola, sei lá o quê. Eu não sou nerd, eu não sou boa em matemática e eu também sei que muitas coisas que eu posso estar falando aqui sobre o curso é a minha visão como caloura. Então, provavelmente se você tá aí no sétimo período, no último período, se você já terminou, provavelmente você pode ter opiniões diferentes da minha, porque você tá mais avançado que eu, você sabe mais que eu. E essa é a minha visão como caloura, tá, gente? Como uma pessoa inexperiente no assunto de elétrica e de engenharia, ok? Bom, gente, vamos lá. Primeira coisa, como eu falei pra vocês, eu não sou boa em exatas. Nesse primeiro semestre, eu tive 7 matérias. Eu tive introdução à engenharia elétrica, cálculo vetorial, algoritmos, química, língua portuguesa, lógica digital, fundamentos da matemática. E eu acho que só, gente. Foi 7 que eu falei, porque eu não contei, né? Se foi 7, eu vou relembrando, tá? Gente, vamos lá. Vamos começar pela primeira matéria. Eu vou falar por matérias e depois eu vou falar, tipo, em geral, geralzão, o que eu achei. Da primeira matéria que eu, tipo, acho que eu tive mais dificuldade, que foi cálculo vetorial e geometria analítica. Gente, essa matéria eu dei sorte, porque o professor era um professor muito bom, ele sabia muito bem explicar. Ele passou vários trabalhos e também... Eu vou deixar mais pro final falar porque eu dei muita sorte, né? Mas assim, gente, essa matéria é uma matéria, assim, que pra quem não tem o básico de matemática, você vai precisar estudar o básico de matemática. E o meu professor explicou muita coisa básica de matemática, que eu realmente, gente, não sabia. Fração é uma coisa que me pega, gente. Fração é uma coisa que eu não entendo. Eu não entendo. E eu consegui, tá? Tipo, passar, né, sem entender muito bem de fração, mas consegui. E assim, gente, falar pra vocês, a primeira prova eu tirei 3,5. Foi uma prova difícil, mas ao mesmo tempo fácil. Por quê? Porque eu estudei pra prova. Eu estudei 3 dias, então, tipo assim, os conteúdos, gente, eram tudo que eu estudei. Mas eu, por estar muito nervosa, errei muita coisa besta. Teve uma questão que eu lembro que eu apaguei ela inteirinha. Ela estava certa
ela estava certa. E aí eu tirei 3,5. Foi um choque, tá, gente? Foi um choque, porque eu sabia que eu não era boa em matemática, mas eu tinha me esforçado, tinha estudado, e mesmo assim eu fui muito mal. E essa é uma realidade de engenharia elétrica, tá, gente? De engenharia no geral, e eu acho que de faculdade no geral, tipo, dependendo da dificuldade da sua faculdade. Às vezes você vai estudar, mas você não vai bem. Você vai bem mal, na verdade. E foi o que aconteceu comigo, gente. Eu não fui bem. Eu tirei 3,5, eu chorei. Lógico que não na sala, né, gente? Mas eu tirei 3,5. E muita gente foi mal nessa primeira prova, muita gente foi bem. Não, acho que a maioria das pessoas não foram bem da minha sala, gente. Isso que na sala tinha uns 40 alunos ainda, eu acho, que na primeira prova teve, e depois só foi diminuindo. Então, assim, gente, foi difícil essa primeira prova, mas aí eu vou dar uma dica pra vocês. O que me fez ir mal também? Além de o nervosismo, foi também, gente, que eu não estudei questões extras. Eu deveria ter estudado questões extras. Tipo, o meu professor, ele passava muitas listas de exercício pra você estudar em casa, né? Pra você fazer os exercícios e estudar em casa. E eu estudei baseado totalmente nas listas. E assim, gente, as listas são uma ótima opção pra você estudar, porque realmente cai, tá? Algumas que eu errei foi por pura desatenção e nervosismo, mas também tinha alguns exercícios, gente, que você tinha que realmente pensar. Você tinha que pensar. E como eu não estudei fora da lista e muitos exercícios o professor comentava em sala, então, tipo, meio que eu só refiz, isso me prejudicou. Então, gente, bom, essa dica, né? Estude as listas que o seu professor passar e estude a mais também das listas, além das listas. Na segunda prova da matéria, eu fui muito burra, gente, mas na segunda prova eu fui burra. Gente, o meu professor chegou na sala e falou: olha, vocês têm duas opções. Vocês podem fazer a prova aqui na sala valendo 10 ou levar a prova para casa valendo 7. Eu que já estava pensando assim, porque eram 3 provas, eu tava pensando assim, pô, eu tenho que tirar 8 nessa prova pra eu ficar tranquila na terceira. Pensei assim, cara, eu estudei. E realmente, gente, eu estudei mesmo. Irei ficar e vou fazer a prova. Gente, eu tirei 4,9 na segunda prova. Eu tirei 4,9 na segunda prova, cara. E assim, gente, eu fiquei muito triste. Eu já tava entregando a matéria com Deus, falando, cara, eu não vou conseguir. Porque eu ia precisar tirar, tipo assim, 10 na terceira prova pra eu ir bem, pra eu passar. Gente, uma coisa que eu não expliquei é que a prova tinha peso 3, então toda nota que eu tirava eu tinha que dividir por 3, por isso eu precisava de 10. Então, assim, gente, segunda dica, quando o professor te dá essas chances, pegue, agarre, porque tenha certeza que a prova vai ter pegadinha. E realmente, gente, a prova teve pegadinha, porque tinha uma questão lá que era pegadinha, e tem umas também que eu errei por desatenção, tá? Ainda não aprendi com este erro. Ai, gente, meu cabelo tá muito embaraçado, meu Deus. E aí, gente, eu fiz essa bobagem. E teve gente, as pessoas que levaram pra casa tiraram 6, não tiraram 7 por conta da questão que estava como pegadinha, né, gente? Nem a IA tava conseguindo resolver aquela questão. Então, não dê essa mancada. Terceira dica, e já comentando sobre a terceira prova desta matéria, abençoada. Gente, teve um dia que tava fazendo muito frio aqui na minha cidade. Aqui na minha cidade só faz calor. E tava fazendo muito frio e serenando. E eu falei pra minha amiga, eu falei, cara, eu não vou. E ela falou, então eu também não vou. Nesse dia que nós não fomos, era a aula dessa matéria, né? Uma das aulas era dessa matéria, de cálculo vetorial e geometria analítica. Simplesmente o professor passou uma atividade valendo a nota
da prova pra substituir pra quem tinha ido mal. Tipo, mano, e eu faltei. Gente, quando o pessoal começou a comentar no grupo no WhatsApp, o professor passou o trabalho pra quem substituindo a nota. E, tipo, também, o povo da minha sala, gente, eu gosto de todo mundo lá, não tem ninguém que eu não goste, né? Mas eles não sabem pegar a informação dos professores, gente. Não confie no pessoal da sua sala pra pegar a informação. Porque tinha gente que tava falando, sim, ele falou isso. E tinha gente falando, não, ele não falou isso. Tipo, aí eu tava assim, mano... Mas independente, gente, se era pra substituir a nota ou só era um trabalho extra, porque antes de toda a prova ele passava um trabalho, eu fiquei desesperada, porque, tipo assim, toda a chance de ponto que eu tinha, eu queria, porque eu tinha que tirar 10 na terceira prova pra passar nessa matéria, eu tinha que tirar 10. E aí, cara, eu fiquei desesperada. Eu mandei o e-mail pro professor pedindo para ele considerar meu trabalho, perguntando se eu podia entregar o trabalho. Ele reagiu ao meu e-mail com um emoji. Eu nem sabia que tinha como reagir e-mail com emoji. Descobri aquele dia. Reagiu com um emoji assim, eu vou deixar o emoji aqui pra vocês verem, um emoji nada a ver. Aí eu fiquei, mano, o que eu faço? Só que aí, gente, no outro dia, isso foi numa quinta, né? Na sexta-feira, a gente tem acesso aos horários dos professores. Na sexta-feira, ele não tinha aula de noite, porque eu faço curso de noite. E aí, eu fui atrás dele na segunda-feira. E aí, ele falou, olha, não prometo que eu vou aceitar o seu trabalho. Mas faz. E aí, eu entreguei pra ele, gente. E aí ele pegou. Agora, se ele pegou alguma nota, se ele pegou aquele ponto, se ele colocou ponto no trabalho para acrescentar na minha nota no final, não sei. Porque ele não entregou os trabalhos com as notas e também não entregou a última prova. Aí, gente, como Deus é muito bom, a última prova, gente, foi assim, tava um dia frio, porque Cuiabá tava fazendo muito frio esse tempo atrás. Eu já tava assim, cara, eu saí de serviço, nesse frio, tem que ir na aula, mas eu já tinha aprendido a minha lição, galera, já tinha aprendido. O que eu falei? Vou sim, né? Tipo, não tô com vontade de ir, mas eu vou. Porque Deus me livre, ele passou outro trabalho. E eu estava achando... Eu vou tirar meu óculos agora, né? Que eu já terminei de... Porque eu tava arrumando meu cabelo olhando pro celular. Falei, vou, né? Porque já que vai ser a última prova, ele ainda não passou um trabalho antes dessa última prova, preciso tirar 10, não vou arriscar, né? Não vou arriscar. E fui. Gente, ele simplesmente entregou a última prova pra quem foi na aula fazer em casa. E quem não foi ia ter que fazer no outro dia, na sala junto com ele, né? Cara, gente, eu fiquei tão feliz, vocês não têm ideia. Eu cheguei aqui em casa tão feliz, eu falei, cara, foi Deus, sabe, gente? Foi Deus. Porque a matéria era elipse, cônicas e mais alguma coisa lá que eu não lembro mais. E tipo, cara, gente, eu não ia passar. Eu não ia conseguir. Eu tava precisando de 10. Eu não ia conseguir, gente. Eu não ia conseguir. E aí ele passou, eu fiquei muito feliz. E daí eu entreguei, né? E era em dupla. Não era em dupla, gente, era individual. Gente, se você tem uma amiga, você tem tudo. E aí foi tipo individual, mas pra mim, pra minha colega foi em dupla, entendeu? Pra minha amiga, porque a gente, uma montando pra outra a resolução e afins. E, gente, também teve uma aula que ele falou, que foi um pessoal lá falando sobre a campanha de doação de sangue, né? E tudo mais, e a instituição tava, tipo, junto nessa campanha. E ele falou assim, gente, quem for doar sangue, me trazer o comprovante, um ponto na média. Um ponto direto na média. Gente, eu falei, o quê? O quê? Ainda perguntei pra ele, professor, se eu levar o meu namorado, você me dá 2 pontos? Já, gente, eu levava minha família. Se ele falasse pra cada pessoa que você levar 1 ponto, eu levava minha família, gente.
De verdade, eu levava a minha família inteira pra doar sangue. E eu fui doar, gente, e consegui o meu ponto na média. No final, gente, eu passei com 6 redondo. 6 redondo nessa matéria. E assim, gente, foi uma matéria que foi loucura, tá? Eu jurei que eu ia reprovar nessa matéria. A segunda mais difícil pra mim foi algoritmos. Algoritmos foi babado, mas não foi tão difícil, porque na primeira prova eu tirei 8. Como que você tirou 8 numa prova de algoritmos, Alaís? Gente, algoritmos o professor passava em Visual G. Passava em Visual G e assim... Era uma matéria, tipo, mais ou menos, sabe? Gente, você tinha que ter lógica pra você entender, conseguir montar um programa no Visual G, mas também não era, nossa, que dificuldade, sabe? Só que o professor, diferentemente do de cálculo vetorial e geometria analítica, o professor de algoritmos não era muito bom pra explicar. E eu só não vou falar... Gente, se eu não tivesse cursando, é porque eu tenho medo de alguém na minha faculdade ver e falar: apaga esse vídeo agora. Apaga esse vídeo, você vai ficar sem o direito de cursar aqui. Mas se eu pudesse falar o que eu penso, eu falaria coisas bem piores de alguns professores, tá? Muita coisa ruim mesmo de alguns professores. Mas, gente, ele não era muito bom de explicar. E aí, o que me fez tirar 8 na primeira prova, gente? Ele passou o conteúdo e ele falou, ó, o conteúdo da primeira prova vai ser até aqui, até tal ponto. Antes dele falar qual conteúdo era da primeira, até onde ia o conteúdo da primeira prova, eu já tinha estudado por conta própria aqui em casa até metade do conteúdo. Tipo assim, feito tarefinha, sabe? Que ele passou no slide dele. Pesquisei no Visual G, tipo, sabe, gente? Eu estudei. E eu tenho a sorte, né, gente, que a minha irmã tem um notebook, eu instalei o Visual G no notebook dela e eu ficava estudando aqui em casa. Mas eu entendo quem não tem, né? É complicado, gente, eu não tenho notebook, né, tanto que eu tô falando pra vocês, é da minha irmã. Só que aí, gente, pra você ver como que, por que Deus não dá asas às cobras, né? Eu vou começar a abrir meu coisa da princípio. Só que aí, gente, por eu ter tirado 8 na primeira prova, eu relaxei muito depois do conteúdo. Gente, eu não sabia de nada depois do conteúdo da primeira prova. Eu não sabia de nada. Segunda prova, gente, não sabia. Eu fui prestar atenção na penúltima aula antes da segunda prova sobre algumas coisas que ele tava falando, só que tipo assim... Eu ficava jogando no computador, ficava jogando no meu celular, ficava conversando com a minha amiga. Gente, coisas, prioridades, né? First things first. Então, assim, mas aí eu fui estudar. E eu estudei, gente, eu estudei. E consegui tirar 7 na segunda prova. É um conteúdo, gente, que é difícil, mas não é impossível se você estudar. E muita gente teve dificuldade, né? Tipo assim, não muita gente, algumas pessoas não conseguiram passar na matéria da minha sala. Mas aí, o que eu falo pra vocês, gente? Vai muito da rotina. Tipo, vai muito da rotina, vai muito do serviço. Todo mundo da minha sala trabalha. Porque faz o curso à noite, né, gente? Justamente por fazer o curso à noite, a instituição fala que eles colocam esse curso de noite porque eles querem ajudar quem tem que trabalhar de dia. E aí, muita gente trabalha e eu entendo que muita gente não consegue estudar no serviço. Mas eu consegui. Graças a Deus, eu acho que isso que me ajudou a passar. Eu tinha liberdade para estudar no meu serviço, porque às vezes não tinha nada para fazer lá, e a minha chefe falava, olha lá, pode estudar, eu prefiro que você fique estudando do que mexendo no seu celular. Então eu ia estudar, gente, eu consegui tirar 7, passei com 7,8 na média, eu acho, 7,6, uma coisa assim. E foi difícil, mas não foi impossível. Agora o resto das matérias, gente, eu realmente não tenho muito o que falar com vocês. Por quê? Porque não foi difícil. Fundamentos da matemática,
o professor passou algumas tarefas pra fazer em sala, tipo avaliação, trabalho em grupo, não chega nem a ser isso, sabe? Tipo assim, gente, tarefa pra você fazer na sala. É porque tarefa parece muito ensino fundamental, né, gente? Uma lista é mais coisa de universitário. Uma lista pra você fazer em sala, tipo em dupla, ele passou um trabalho também, acho que 2 trabalhos pra fazer em casa, e um desses trabalhos era pra fazer em dupla também, e aí ele me deu 8. Não sei quanto que eu tirei nesses trabalhos, porque ele não deu retorno com nota, mas assim, foi tudo de boa, fundamentos. Lógica digital, professor, eu não vou comentar sobre esse professor, porque ele é chefe do departamento do meu curso. E se eu falar, gente, o que eu acho desse homem, é capaz de eu ser expulsa da minha universidade, então eu vou ficar quieta. Mas a matéria é uma matéria que eu vi que é difícil, mas deu certo. Ele passou um trabalho e uma prova em trio. O porquê que ele fez isso, gente, eu prefiro não comentar. Você pode falar, nossa, mas você tá reclamando. Gente, eu não tô reclamando, mas se eu for entrar em detalhes do porquê que ele fez isso, prefiro não entrar em detalhes. Introdução à engenharia elétrica, o professor passou um trabalho também, e nesse trabalho tinha que ser um trabalho apresentado em sala e também tinha que ter um vídeo que eu tinha que mandar pra ele. Foi muito tranquilo, gente, foi muito tranquilo, nada a reclamar, foi muito de boa. Deixa eu tirar o meu óculos. Foi muito de boa. É uma matéria que te introduz. Eu senti um pouco de falta, assim, dessa introdução, porque eu não sou da área de elétrica, gente. Eu não tenho técnica eletrotécnica igual muitos dos meus colegas têm. Então, eu não sei muito sobre eletricidade, sabe? E o professor, na minha concepção, ele não se aprofundou muito. Tipo, né? O meu trabalho falava sobre isso, só que faltou, gente. Eu acho que faltou. Parecia que o professor tava explicando algumas coisas que ele explicou sobre essa área. Parecia que ele tava explicando de uma forma assim, muito. Sabe quando você tá explicando uma coisa, mas você explica meio xoxo, porque você imagina que todos saibam? E realmente muita gente da minha sala conhece sobre a área, porque tem o técnico, ou trabalha na área, ou lê sobre o assunto. Gente, olha, eu sou muito leiga nesse assunto. Então, eu senti um pouco de falta de ele ter aprofundado, mas eu também não vou reclamar, porque senão ia ser mais uma matéria pra encher a minha paciência, né? Química foi muito fácil. Gente, a primeira prova de química parecia que eu tava, tipo assim, fazendo uma prova do ensino fundamental. Tava muito fácil, muito fácil. O professor um querido, gente, amei esse professor, um queridíssimo. E foi muito fácil a prova de química, a segunda prova ele deu pra gente fazer em casa também. Vocês vão falar, sim, que faculdade é essa, minha filha? Que faculdade é essa, gente? Minha faculdade. Eu não vou entrar em detalhes em qual é, porque eu não quero ninguém não bater ponto lá, me perseguiram. E aí, cadê a lá? Tipo, sei lá, gente, sou meio paranoica com essas coisas, né? Mas vocês já sabem de qual cidade eu sou. Agora quer saber também de qual faculdade eu faço? Calma lá, vamos por partes. Mas foi muito tranquilo química. De verdade, gente, foi muito tranquilo química. Nada a reclamar. Língua portuguesa foi um pouco saco. Porque o professor passava uma avaliação toda aula. Toda aula você tinha que ir porque ia ter uma avaliação. Gente, meu sério de facial de niacinamida não vai negociar, gente, mas eu vou deixar aqui, ó. Pra vocês, pra quem quiser saber, né? Ele passava um negócio toda a aula, gente. Toda aula ele passava uma atividade, mas ele era um ótimo professor. Ele explicava muito bem, aprofundava num assunto, tipo, nossa, muito bom. Ótimo professor, meu professor de língua portuguesa. Então foi tranquilo, gente. Eu passei com 9 nessa matéria, porque eu praticamente não faltei, acho que eu faltei só uma aula, e eram 2 aulas dele, né? Então, tipo, ficar 2 aulas. Mas era muito tranquilo, gente. Nada a reclamar. Super tranquilo. Agora, gente, que eu já acho que eu já falei de todas as matérias, se ficar faltando algum, gente, realmente os mais difíceis foram pra mim, foi VGA
e algoritmos. Foram os mais difíceis. O resto deu pra levar, entendeu? Não me desesperei muito. No geral, eu não achei que foi muito difícil. Eu achei que ia ser muito difícil. O primeiro dia pra mim foi horrível. Que no primeiro dia nem teve aula, tá? Eles falando que foi horrível. Mas o primeiro dia pra mim, gente, eu fiquei muito ansiosa. Eu fiquei com muitos pensamentos negativos. Eu ficava pensando que eu não tava no lugar certo. Foi palestra e depois a gente foi pra sala dos calouros, né? Onde ia ficar os calouros e tinha muita gente. Era tipo 40 alunos, gente. Hoje em dia, que tava indo na aula mesmo, tipo, uns 20 pra menos, entendeu? Pra menos. É pouquíssima gente que tá indo. Que foi até o final do semestre mesmo. Mas no início, gente, eu olhava pro pessoal e eu ficava pensando, cara, eu não deveria estar aqui. O que eu tô fazendo aqui? Eu não sou inteligente com exatas. Eu nem quero esse curso, eu nem gosto desse curso. Por que eu escolhi essa bomba, sabe? E aí eu olhava as meninas da minha sala e eu ficava tipo, cara, essas meninas têm mal cara de ser nerds, pessoas que tiravam 10 em física no ensino médio, tirava 10 em matemática no ensino médio, eu malemar tirava 7. Gente, eu acho que eu nunca tirei 7 numa prova de matemática no ensino médio. Vou falar pra vocês aqui, tá? Acho que a única vez que eu tirei eu colei, tá? Foi no primeiro ano, eu lembro. Então, assim, gente, eu ficava me sentindo um lixo perto do pessoal da minha sala. Só que, gente, com o passar do tempo, você vai vendo que todas as pessoas têm as mesmas dificuldades que você. Vai ter um ou outro que vai ser mais inteligente, que vai ser mais... vai pegar a matéria mais rápido. Só que, tipo assim, gente, poucos, entendeu? Poucos. Não é todo mundo que é inteligente, assim, que, ai meu Deus do céu, a pessoa é o Einstein na sala que consegue fazer tudo. Não é assim. Ai, gente, os vizinhos chegou. Tipo assim, gente, como eu tava falando pra vocês, você vai passando o tempo e você vai vendo que todo mundo tem alguma dificuldade. Não é só você que tem uma dificuldade. Todo mundo vai ter dificuldade em alguma matéria. Algumas pessoas que vão começar o semestre com você não vai continuar, sabe? Gente, na minha sala tinham mais de 40 alunos no primeiro dia, na palestra. Depois do primeiro dia de aula, já diminuiu 1 ou 2. De acordo com o que foi, a gente foi só saindo, sabe, gente? Até, como eu falei pra vocês, sobraram uns 20 agora. De menina, na minha sala, só tem eu e mais 2. E assim, eu sou a única que tem 19 anos lá. Eu sou a única. Eu sou a única na minha sala que saiu do ensino médio ano passado e começou. O resto, tipo assim, terminou o ensino médio faz tempo, tá fazendo a segunda faculdade, sabe, gente? Então, assim, calma, sabe? Calma, que vai dar tudo certo. Não pira, que vai dar tudo certo. Não se compara. Gente, não se compara. Cada um tem seu próprio nível de inteligência, cada um tem seu ritmo, cada um tem sua história, sabe, gente? Uma coisa que eu penso agora. Cada um tem a sua história, cada um tem seu ritmo, cada um tem o... É você, entendeu? Então, em média, esse primeiro semestre serviu para me mostrar que sim, se eu quiser continuar com o seu curso, eu sou capaz. Eu reprovando, tipo, semestre que vem, que vai ser o segundo semestre, vou ter cálculo, vou ter física. E muito provavelmente, gente, eu vou ficar com medo, eu vou ficar com medo, eu vou ficar tipo, ai, cara, e agora? Será que eu vou passar? Porque todo mundo fala que reprovou 3 vezes em cálculo, que reprovou sei lá quantas vezes em física. Tem um senhor que ele fazia algumas matérias com a gente, que ele falou que ele fez engenharia de automação, e ele levou 9 anos para se formar, gente, 9 anos para se formar.
Aí você pode pensar, meu Deus, isso é muito tempo. Sim, gente, mas aí eu te pergunto, 9 anos não vão passar de qualquer forma? E eu encaro dessa forma porque eu não tenho gosto e amor nenhum por curso nenhum. Essa é a conversa de hoje. Eu achei que eu não ia conseguir, que eu ia desistir, que eu ia reprovar e passei em todas as matérias. O semestre que vem vai começar esse... Gente, olha o tamanho do potinho da princípio, eu achei que era maior. Gente, que roupa, isso aqui é minúsculo. Na câmera não vai parecer que é minúsculo, mas isso aqui é muito minúsculo. Olha o tamanho da caixa, olha o tamanho disso aqui. Meu Deus, gente. Olha, hoje a indústria faz você querer ter coisa que você não precisa ter. Mas enfim, gente, eu achei que o primeiro semestre ia vir pra me arrasar, não me arrasou. O segundo semestre está por vir. Eu vou voltar no final do segundo semestre pra falar pra vocês o que aconteceu, se eu reprovei alguma matéria, se eu não reprovei. E esse segundo semestre tá babado, gente, que eu vou ter cálculo, eu vou ter física, eu vou ter um monte de bomba. E eu ia ter só 6 matérias, gente. Só que como eu quero terminar logo, eu adiantei uma que é até fácil, é ciência do ambiente, né? Que é do 7º período, mas eu já peguei nesse segundo semestre. Porque, gente, quanto mais rápido eu terminar essa bomba, melhor pra mim, né? Gente, foi isso. Eu não sei se vocês vão querer ver isso aqui, mas é um kit da Princípio, gente. Eu vou... Gente, se vocês quiserem, vocês me pedem nos comentários. Eu acho que ninguém vai querer isso aqui, mas tudo bem, porque você abre o TikTok, isso daqui, ó, todo mundo tá divulgando isso aqui. Gente, eu sou tão cara de pau, eu já tô falando coisa que não tem nada a ver com vídeo, mas eu sou tão cara de pau que eu fico enjoada de ver o povo vendendo isso no TikTok Shop, mas eu quero comprar, mas eu vou lá e compro na Shopee, não compro no TikTok Shop. Quebrei a cara, porque lá tava mais barato, mas tudo bem, gente. Esse foi o vídeo, eu espero que eu tenha ajudado alguém que quer fazer engenharia e tá aí na dúvida se faz, se não faz, se acha que vai dar conta, se acha que não vai dar conta, pensando, ai meu Deus, eu sou um aluno horrível do ensino médio, eu acho que não dou conta. Meu filho, você dá. Você dá, cala a boca, sabe? Fica quieto, você dá sim. Dá conta, gente, da faculdade. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e tchau!